Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos recapitular o que a gente viu na aula passada. Eu vou primeiro aqui para o quadro, porque vocês já sabem o que eu espero de vocês em cálculo 2. E a gente começou a estudar, então, os espaços aqui do cálculo 2, que é os espaços Rn. Ou seja, você começou a estudar o que é o R2, o que é o R3, o que seria o R4. Então, tudo isso a gente discutiu na aula passada. Aí, no final da aula, a gente começou a falar como é que você calcula a distância entre pontos. A gente só comentou do R1. Então, vou comentar aqui rapidamente também. Depois eu quero passar para o R2 e depois para o R3. Então, estou falando agora de distância entre pontos. Bom, para revisar, vou começar com o exercício aqui do R1, tá, gente? Ou seja, nós estamos aqui na reta. Então, exemplo. Digamos que na reta você tenha um ponto P, e esse ponto P, a localização dele na reta é menos 7. E você tem um ponto Q. A localização dele na reta é 5. Por que eles são um único valor? Porque eu estou falando da reta, estou falando do R1. Então aqui só um único valor é o suficiente para você localizar nesse espaço. Aí eu te pergunto, qual é a distância entre o ponto P e o ponto Q? Se você quiser, você pode desenhar esses pontos na reta, e aí você já vai ter uma boa noção de quanto é a distância. Mas se você não quiser desenhar, não tem problema. O que você pode fazer? Você calcula que a distância de P para Q, nós vimos segunda-feira, é o módulo aqui da coordenada de P menos a coordenada de Q. Então, ficaria P é menos 7, menos a coordenada de Q, que é 5. Menos 7 com menos 5 vai dar menos 12. Claro que a gente não trabalha com distância negativa, justamente por isso que você coloca o módulo. E aqui a distância, então, vai ser 12. Bom, então é isso. Você consegue agora calcular a distância entre dois pontos sem necessariamente você ver o desenho. Você consegue só jogar na fórmula do módulo e aí você tem essa distância. Isso na reta. Eu comentei com vocês também uma fórmula para essa distância. Pelo menos na reta, a fórmula é isso daqui, ó. Distância entre dois pontos nada mais é do que o módulo de ΔX. ΔX é a diferença das posições. E nesse caso aqui, eu também disse que isso é igual, já que isso aqui é módulo de alguma coisa, então é raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Claro que no R1, na reta, essa transformação aqui não faz diferença. É melhor trabalhar com módulo. Mas isso aqui vai fazer sentido. Daqui a pouquinho, vocês vão perceber. Bom, então é isso. Então a gente parou aqui na última aula. Agora eu queria falar sobre o R2. Como é que você calcula a distância entre dois pontos que estão no plano? Então, vamos lá. R2 agora. Nós estamos no plano. Bom, no plano, o que acontece? Os pontos, por exemplo, ponto P, ele já não vai mais ter um único valor. Ele vai ter duas coordenadas, porque nós estamos na R2. Então, por exemplo, se o P ele vai ter um valor x, bora dizer que é x1, e ele vai ter um valor y, vou chamar de y1. O ponto Q é a mesma coisa. Ele vai ter duas coordenadas, que eu posso chamar de x2 e y2. Quando eu for plotar esses pontos, para eu achar o valor de P, basta eu achar onde é o x1 e onde é o y1. Bom, vamos dizer que bem aqui é o ponto P. Então, aqui seria x1. E aqui seria y1, esse é meu ponto P. E vamos dizer que o ponto Q está bem aqui. Então, nesse caso, aqui é o x2 e aqui é o y2. Então, o que a gente quer agora é achar a distância no plano entre esses pontos. Então, o que eu quero, na verdade, é achar quanto é a distância daqui
para cá, ou seja, dessa reta laranja. Aí eu posso dar um valor para ela, pode ser que ela, não vou chamar de x porque já tem x aqui, né? Não vou chamar de y porque já tem y aqui, vou chamar de r então. Aí eu quero saber quanto é o valor de r. Como é que eu posso fazer isso? Bom, isso aqui você já viu no ensino médio, não é surpresa. O que eu posso fazer é olhar para um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Então, por exemplo, note que bem aqui, ó, se eu estender essa projeção, eu formo bem aqui um triângulo retângulo, onde a base dele é esse valor aqui. Esse valor seria x2 menos x1, que eu vou chamar de ΔX. Então, a base do meu triângulo é ΔX. Da mesma forma, ó, minha altura seria a diferença entre os y, então eu vou chamar de ΔY. Aí você já sabe, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que r² é igual a ΔX² mais ΔY ao quadrado. E agora, eu tenho que r é igual a raiz quadrada de ΔX² mais ΔY ao quadrado. Lembrando que r é só uma letrinha, mas esse r aqui é justamente a distância entre P e Q. Então, ó, essa daqui é a fórmula quando você quer calcular a distância entre dois pontos, só que eles estão no R2, eles estão no plano. Então, o que vai ser? Vai ser a raiz quadrada da diferença em x entre eles ao quadrado, mais a diferença em y ao quadrado. Tudo bem? Alguma novidade? Não, né? Tá. Então, agora a gente vai só aplicar. A gente vai resolver alguns exercícios que tem a ver com essa distância aí. Então, aqui eu já trouxe para vocês no slide a distância, né, de P para Q. Nós já vimos. E aí, fazendo o teorema de Pitágoras, nós chegamos nessa fórmula aqui. Bom, bora resolver aqui pelo menos dois exercícios dessa parte. Olha o primeiro. Se C é esse ponto, 3 e 2, calcule a distância de P para C, sendo que o P é isso daqui. Então, ele me dá dois pontos, ele quer a distância entre eles. Aí você pode dizer, professor, mas isso é muito fácil. Não é fácil, mas é sempre assim, a gente vai precisar dessas partes fáceis para ir chegando nas outras menos fáceis, né? Até porque essa forma da distância ela é muito importante para a gente, vai aparecer muito ainda. Então, o primeiro exercício, ele me dá o ponto C, que é o ponto 3, 2, e ele me dá o ponto P, que é o ponto 2, raiz de 3, mais 2. Está aqui. Ele quer a distância. Só isso. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu já sei que a distância de P para C vai ser raiz quadrada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3 menos 2, ou 2 menos 3. Tanto faz. Não importa a ordem, porque vai ficar ao quadrado. Então, eu faço aqui, ó, coordenada de C, a primeira é 3, menos essa daqui, 2 ao quadrado. Aí agora, mais, agora eu faço em y. Em y eu tenho aqui essa coordenada e eu tenho essa. Tanto faz a ordem. Então, vou até começar com essa daqui. Então, vai ficar raiz de 3 mais 2, aí menos essa daqui, que é 2. Também ao quadrado. Vou fazer essa conta. Vai ficar 3 menos 2 é 1, 1 ao quadrado é 1. Aqui eu posso simplificar 2 com menos 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Vai ficar 1 mais 3. No final, vai ficar 2. Então, 2 é a distância do ponto P para o ponto C. Mais uma vez, eu não precisei desenhar. Mas, se você quiser, você pode muito bem desenhar e ver mesmo essa distância aqui de 2. Bora fazer o segundo exercício agora. O segundo exercício é importante para a aula de hoje. Vamos lá para o slide de novo. Vamos ver o que diz lá o comando do segundo exercício. Ó, determine o conjunto de todos os pontos P, aí P agora é um ponto qualquer, ponto XY, que distam 2 unidades de C,
C de novo é o ponto 3 e 2. Então, bora entender o que ele está falando aqui. Ó, ele está falando aqui, C é o ponto 3 e 2, P é um ponto XY qualquer, e ele está exigindo que a distância de P para C seja igual a 2. Então, são essas três informações que ele me dá. Ele me dá o ponto C e ele não me dá o ponto P, porque a única exigência dele é que a distância de P para C seja 2. Aí você vai perceber, claro, que existe mais de um ponto que vai cumprir essa necessidade. Isso que ele está me pedindo. Como é que eu faço essa agora? Aí você vai dizer, professor, a única coisa que eu sei é aplicar a fórmula da distância dos pontos. Não tem problema, a gente vai aplicar ela agora. Então, como é que fica? Bom, você já sabe que a distância de P para C vai ser igual a raiz quadrada, aí eu vou começar subtraindo em x. Então, aqui, essa coordenada é o próprio x, x menos 3 ao quadrado, mais, agora y menos 2, ao quadrado, e tiro a raiz quadrada. Gente, um detalhe que eu não falei, mas alguém pode ter pensado, é por que aqui não aparece mais ou menos a raiz? Aí, mais uma vez, é porque a distância é sempre positiva. Então, por isso que eu considero sempre o mais. Bom, ficou assim. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou subtrair agora se eu não sei quem é x e y? Não, tudo bem, a gente não vai substituir x e y. A gente vai substituir a distância. Porque ele me fala na questão, ele exige que essa distância aqui seja sempre igual a 2. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 2. Então, 2 igual raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Posso ajeitar isso daqui também, levar todo mundo ao quadrado. Vai ficar assim. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ficou assim. Essa equação lembra alguma coisa para vocês? Lembra, né? O quê? Uma circunferência. Por que daqui surgiu uma circunferência? Porque, na verdade, isso a gente vai ver daqui a pouco, circunferência é o conjunto dos pontos que estão na mesma distância de um ponto fixo. Então, nesse caso, é o que estava acontecendo aqui, ó. Eu queria quais são os pontos que estão na mesma distância desse daqui. Qual é a distância? É 2. Aí, quando eu faço isso, no final, isso vai me dar uma circunferência. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes essa questão aqui. Mas daqui vocês já percebem que a equação da circunferência, ela vem simplesmente da equação da distância de 2 pontos. Só isso. Se você souber isso daqui, você consegue demonstrar a equação da circunferência. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Então tá bom. Então bora para o R3 agora. Vamos ver como é que eu vou calcular no espaço. Eu nem vou tirar isso aqui ainda, que eu vou usar. Bora para o R3. Bom, no R3, você já sabe, você vai ter agora 3 eixos. Então, vou fazer aqui o eixo X, eixo Y e o eixo Z. Eu vou marcar 2 pontos aqui no espaço. Então, vamos dizer que eu tenho esse ponto aqui e vou marcar outro ponto, vou jogar ele para cá, esse daqui. Aí, esse ponto aqui e esse daqui, eles têm coordenadas, x, y e z. Aí, esse daqui eu já coloquei na origem, só para facilitar a visualização, mas não tem problema fazer isso. Esse daqui ele já vai ter outras coordenadas, vou puxar ele aqui para baixo. Então, ele vai ter uma coordenada aqui em x, ele vai ter uma coordenada aqui em y, e ele vai ter uma coordenada aqui em z. Tá? Então, olha só, eu tenho este ponto, que está localizado bem aqui, e eu tenho este segundo ponto localizado bem aqui. Eu quero calcular a distância entre eles, ou seja, eu quero calcular mais ou menos quanto é
esse segmento de reta aqui, quanto é o comprimento dele. Bom, o que eu vou fazer? Assim como no R2, eu vou tentar formar um triângulo retângulo aqui. Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa diagonal aqui embaixo. Essa diagonal aqui embaixo, que é justamente a que a gente usa para projetar aqui em cima, no eixo Z. E vocês concordam comigo que esse segmento de reta, mais esse segmento de reta, mais a distância, elas estão formando um triângulo retângulo? Sim ou não? Sim. Apesar de que eu estou desenhando o R3 em cima de algo que poderia ser bidimensional, mas ainda assim dá para enxergar que bem aqui você tem um triângulo retângulo em pé. Você tem um triângulo retângulo em pé. Porque esse segmento aqui, ele está no plano XY, e esse segmento aqui, ó, é perpendicular ao plano XY. Então, você tem isso daqui. Tá, então, quer dizer que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo? Sim. Aí, bora ver quem é quem aqui. Eu vou chamar essa distância aqui, que é a minha distância principal, vou chamar de ρ. Vou chamar de ρ. Isso aqui são easter egg do que vai acontecer bem no futuro. Então, aqui estou chamando de ρ e aqui eu vou chamar de R. Aí, quando for daqui a uns 3 meses, você vai lembrar. Ah, por isso que ele chamou disso aí. Mas, por enquanto, são só letras para a gente. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui é ρ e aqui é R. Tá? Quem é essa altura aqui para a gente? Bem, essa altura eu vou chamar de ΔZ. Por que eu vou chamar de ΔZ? Porque nada mais é do que a diferença entre a coordenada desse ponto em Z menos desse ponto aqui. Então, isso daqui eu posso chamar tranquilamente de ΔZ. Aí tá. Se eu fosse aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo, a hipotenusa seria a minha distância, ρ, e aí ficaria ρ ao quadrado igual a R ao quadrado mais, aqui, ΔZ ao quadrado. Tá, só que quem é esse R? Vamos tentar dar um outro nome para o R. Aí, para isso, ó, eu vou olhar aqui no plano XY. No plano XY, eu também consigo formar um triângulo retângulo, bem aqui, ó. Olha para o chão agora, tá? Está aqui no chão. Então, eu estou olhando para esse triângulo aqui. Então, bem aqui, eu também tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é R. Quem é essa distância daqui até aqui? Eu posso dizer que é o meu ΔX, porque é a diferença de x, tanto do ponto P quanto do ponto aqui inicial. Já essa parte aqui, ó, eu posso chamar de ΔY, que estou trazendo para cá. Então, aqui é ΔX e aqui é ΔY. Então, é o que eu vou escrever. Então, vou colocar aqui ΔX e aqui embaixo eu vou colocar ΔY. Então, olhando só para esse triângulo aqui de baixo e aplicando o teorema de Pitágoras só nesse triângulo, eu tenho que R ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou substituir esse R ao quadrado que aparece aqui em cima por tudo isso daqui. Tá? Então, eu vou substituir o que aparece aqui, eu vou colocar isso daqui. Aí, como é que vai ficar essa fórmula? Vai ficar ρ ao quadrado igual, no lugar do R ao quadrado, eu vou colocar esses dois aqui. Então, vai ficar ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais, aqui, ΔZ ao quadrado. Pronto. Agora terminou. O que eu vou fazer agora? Tirar a raiz quadrada. Então, a minha distância, que eu estou chamando de ρ, vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. É claro que aqui, gente, intuitivamente você já pensaria que seria assim. Porque lá no R2, quando a gente queria calcular, o que a gente fazia? A diferença em x ao quadrado mais a diferença em y ao quadrado, raiz quadrada. Isso que a gente fazia. No R3, o que vai mudar, o R3 tem 3 coordenadas, x, y e z. Então, o que vai mudar é que aqui vai aparecer raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado.
Então vai aparecer mais um componente. Aí só revisando, olha só como era no R1. No R1 era raiz quadrada só do ΔX ao quadrado. Aí como é no R2, para cá agora, no R2 já apareceu ΔY ao quadrado. E no R3 já apareceu o ΔZ ao quadrado. Sabendo disso, você conseguiria me dizer como é que eu posso calcular a distância entre dois pontos no R4? Como é que seria? O que vocês acham? Seria como? Muito bem. Seria exatamente isso daqui, mas a quarta componente aqui, que pode ser W, ΔW, alguma coisa, ao quadrado. E assim por diante. Então agora, a partir de hoje, você já consegue calcular distância entre dois pontos que estão na 10ª dimensão, por exemplo. Você consegue calcular. Na 20ª dimensão você consegue. Tá? Basta você pegar raiz quadrada, aí vai ter 20 componentes lá dentro somando, e você tirar a raiz quadrada. Tá bom? Bom, então alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse assunto? Nada? Então bora. Vocês fizeram o dever de casa, que eu passei para vocês, que era resolver, acho que foi 200 questões lá de pontinho, fizeram? Quem fez? Levanta a mão. Ó, todo mundo, ó. Ó, teve um que fez, gostei. 200? 200, tá aí, é isso mesmo, gostei, ó. Parabéns, qual é seu nome? Guilherme, o Guilherme fez, tá? Muito bem. Vou passar o dever de casa. Olha, Guilherme, levanta a mão aí, só para o pessoal ver que tu fez 200. Tá aí, ó, o Guilherme fez 200 exercícios. Depois ele vai me mostrar o caderno dele. Aí eu vou ver lá os 200 exercícios, tá? E é isso. Aí hoje eu vou passar outro dever, viu, Guilherme? Não só para ti, mas para os outros também. Aí vai repetir uns 300, 400 exercícios, tá bom? Ó, o Guilherme, já sei que ele fechou a prova. Tira 9. Fez 200 exercícios, não tem como não fechar essa prova. É isso aí, parabéns, Guilherme. Gostei de ver, viu? Tá, vamos voltar para cá agora para o slide. Olha só, estamos agora no R3. No R3 você tem dois pontos, A e G, você quer calcular a distância entre eles. Como eu já falei, agora você vai ter 3 coordenadas, então a distância vai ser exatamente isso daqui. No caso, ΔX, ΔY e ΔZ. E assim por diante, gente. Ó, então, se você tiver no Rn da vida, N aí é qualquer número natural, e você quer calcular a distância entre os dois pontos, o que você vai fazer? Tá aqui, ó. Sei lá, você vai ter N componentes aqui. Se for N igual a 10, vai ter 10 componentes. E assim por diante, e pronto. Tá, bora resolver aqui pelo menos um exercício dessa distância aí no R3, que é esse daí. Calcule a distância entre os pontos P e Q. Aí ele colocou aí os pontos. Vamos fazer. Vou fazer aqui mesmo, nesse último quadro. Esse daí, vou colocar exercício 1. Olha, ele só me dá 2 pontos. Ponto P é o ponto 0, raiz de 2 e 0. Já o ponto Q é o ponto 1, 0 e menos 1. Aqui. Vamos lá, gente. Ele só quer a distância. Só isso. O que você vai fazer? Ah, são 3 componentes, né? Então, a distância de P para Q vai ser raiz quadrada. Primeira componente, aqui é 1, aqui é 0. Vai ficar 1 menos 0 ao quadrado. Mais. Segunda componente, aqui é raiz de 2, aqui é 0. Então, raiz de 2 menos 0 ao quadrado. Mais. Aqui agora. Aqui é menos 1, aqui é 0. Então, pode ser menos 1 menos 0 ao quadrado. Detalhe importante, toda vez que você estiver fazendo um exercício desse daqui de distância, aqui dentro da raiz existe a possibilidade de dar negativo? O que vocês acham? Não, mas é importante eu falar isso, porque às vezes na distração o aluno não percebe e aí deu negativo. Ele deixa assim mesmo, né? Mas não pode. Então, por que não vai dar negativo? Porque aqui está sempre ao quadrado e aqui é sempre uma soma. Aqui dentro é uma subtração, tudo bem, mas aqui fora é uma soma e aqui está ao quadrado. Tá? Então, aqui sempre vai dar não negativo. Aí tá, bora fazer essa conta aqui, bem rápida. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais raiz de 2 ao quadrado é 2, mais menos 1 ao quadrado é 1. Aí você já sabe, isso aqui também vai dar 2. Bom, numa questão dessa, como você está no R3, acho que é importante você treinar. Assim, no R2,
Até que você não precisa sempre estar desenhando. Mas como você está fazendo o cálculo 2 agora, é bom você desenhar no R3. Então, por exemplo, aqui, ó, achei a distância é 2. Ok. Mas bora visualizar isso daí geometricamente? Então, bora marcar o ponto P e o ponto Q? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui os 3 eixos, eixo X, Y e Z. Vou marcar o ponto P. Olha só, o ponto P, ele é 0 em X. 0. Então, em X, onde é que está o 0? Aqui, na origem. Então, o X é 0 e o Y é raiz de 2. Então, vamos dizer, digamos que aqui é 1, aqui é 2, vai dizer que bem aqui está a raiz de 2. Bem aqui. Então, ó, 0 em X e aqui raiz de 2. Em Y. E em Z? Z é 0. Então, nesse caso, como x é 0 e z é 0, perceba que o meu ponto ele ficou exatamente aqui, em cima do eixo y. Isso sempre vai acontecer. Se você tem 0 em 2 eixos e no terceiro número não negativo, ou melhor, não nulo, então esse ponto vai ficar em cima do eixo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ficou em cima do eixo y, porque o eixo y é o único que é não nulo. Agora aqui, em que eu tenho 1 em x, então cadê? Vamos dizer que 1 está bem aqui. 1 em x. Eu tenho 0 em y. Se eu tenho 0 em y, ele vai ficar aqui mesmo. Vou colocar 1 aqui para cima. Então, tenho 1 em x e 0 em y. E aí, eu tenho menos 1 em z. Ou seja, daqui eu vou descer uma unidade. Aí, vamos dizer que o menos 1 está bem aqui, ó. Está bem aqui, menos 1. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou projetar esse ponto e esse ponto. Esse ponto aqui, eu vou projetar para baixo, que é paralelo ao eixo Z. Vou fazer assim. Já esse ponto aqui, eu vou projetar ele na diagonal, porque é paralelo ao eixo X. E aí, no caso, eles vão se encontrar bem aqui. Então, este ponto aqui é o ponto Q. Então, você tem aqui o ponto Q e aqui você tem o ponto P. Tudo bem, gente? Perceba que esse ponto P, ele ficou em cima do eixo Y. E já o meu ponto Q, ele ficou em cima do plano, como se fosse você tivesse uma parede aqui na lateral. Ele ficou em cima da parede, porque em Y ele é 0. Então, ele ficou assim. E a distância entre eles seria esse segmento aqui, ó. Então, esse segmento aqui, você já sabe que o valor dele é 2, porque a gente calculou. Alguma pergunta? Tudo certo? Tá. Bom, com isso, vou abrir aqui o outro slide, que é da aula de hoje. Hoje, o assunto principal é esse daqui, ó. Aula 2, curvas e superfície. Eu ainda vou definir o que é uma curva e o que é uma superfície. Mas, basicamente, na aula de hoje, a gente vai estudar algumas figuras geométricas que aparecem no R2 e também levar para o R3. Então, assim, no R2 vai ser muita coisa que você já sabe. Mas, pelo menos no R3, você vai ter muita novidade. Mas, para passar para o R3, você tem que conhecer muito bem o R2. Então, vamos lá. Primeira figura geométrica que eu queria falar com vocês era da circunferência. Depois a gente vai falar da esfera e depois da bola aberta. Então, o que é uma circunferência? Eu já até comentei aqui ainda agora. Uma circunferência, ela acontece quando você fixa uma distância. Ou seja, você define um ponto. Olha só, para uma circunferência ela aparecer, ela precisa de 2 elementos. O primeiro é um ponto. Você tem que fixar um ponto. O segundo é uma distância. Então, você tem que fixar um ponto e uma distância. Fazendo isso, o conjunto dos pontos que satisfazem essas exigências é o que nós chamamos de circunferência. Então, a equação da circunferência, ela aparece a partir daqui, ó. Disso daqui, a distância de um ponto até o centro tem que ser igual a R. É assim que funciona. Tá? Então, deixa eu fazer aqui no quadro rapidamente. Então, para você ter uma circunferência, você precisa de 2 elementos. Você vai ter um ponto e um escalar.
Olha só, a circunferência ela é composta por um ponto, esse ponto eu vou chamar de centro. Tá? Então, toda circunferência vai ter um ponto fixo, ele não muda. Vou chamar de AB. Então, ó, esse AB, obviamente, ele pertence ao R2, porque tem duas coordenadas. Esse ponto aqui, como eu estou falando de uma circunferência, eu vou chamar ele de centro da circunferência. Mas só um ponto não basta para você ter uma circunferência. Você vai precisar de uma distância, o valor de uma distância. Toda distância ela é um escalar. Quando você vai medir distância, qual é a distância? A distância é 2, é 5, é 10, é 15. Então, além disso daqui, eu vou ter também um escalar positivo. Tá? Já que estou falando de circunferência, eu quero uma distância positiva, distância não nula. E isso daqui eu vou chamar de raio. Gente, mas perceba que isso aqui são só definições, mas o centro, ele é só um ponto no plano, é só isso que ele é. E o raio, ele é só um número que está me dizendo a distância. Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, o centro, vamos dizer que o centro está bem aqui. Esse é o meu ponto AB. Aí eu digo para vocês que eu quero todos os pontos que estão distantes 2 unidades desse daqui. Aí você vai ter que ver quais são os pontos que estão distantes de 2 unidades. Sei lá, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. Então você começa a perceber que não tem um único ponto que vai satisfazer a sua condição. Existem infinitos pontos. E quando você une esses pontos, você vai ter o quê? A circunferência. Então, quando você faz aqui a união desses pontos, você vai ter a sua circunferência. É claro que o exercício muito prático que você pode fazer é pegar um barbante. Você fixa o barbante em um ponto, na outra ponta coloca um giz ou uma caneta, se você estiver no papel. Então, ó, com uma das mãos você fixa aqui o barbante, uma das extremidades, não mexe. E na outra extremidade você estica o barbante até o máximo e fica com ele esticado. Você pega a caneta e você dá a volta. Isso vai te dar uma circunferência. O que você está fazendo? Você está pegando todos os pontos que estão exatamente naquela distância do barbante, daquele ponto que você fixou. Então, isso é uma circunferência. Mas o mais interessante é que lá no ensino médio, claro que a gente já viu isso no ensino médio, mas com o tempo a gente só decora a fórmula, acabou, decorou. Mas não, aqui você percebe que para você chegar na fórmula, basta uma equação simples de distância entre pontos. Só isso, que é essa daqui, ó. Agora que você tem um centro e agora que você tem um raio, você quer pontos P, esse P tem coordenadas x e y, e você quer que a distância desses pontos aí até o centro, vou chamar isso aqui de C, seja igual a R. Isso aqui a gente já fez exercício agora, você já sabe que no final vai dar x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, às vezes, só olhando uma equação, você consegue identificar, primeiro, que é uma circunferência. Segundo, uma vez identificada que é uma circunferência, você consegue perceber quanto é o raio e quanto é o centro. E aí, obviamente, a partir daí você consegue desenhar perfeitamente a sua circunferência. Mas vem só dessa fórmula aqui, ó. Só isso. Então, se eu pedisse para você, na prova, demonstre a fórmula da circunferência, a equação da circunferência. É só isso aqui, gente, mais nada. Por isso que eu não vou colocar, porque aí já está fácil demais. Apesar de que a prova está fácil, né? Mas seria a parte disso aqui. Bom, com isso, agora que você sabe disso, vamos tentar identificar, a partir de equações, quando é uma circunferência, qual é o raio dela e qual é o centro dela. Esse que é o objetivo. Então, vou trazer aqui algumas questões sobre isso. Então, aqui, ó, 2 exercícios que vão nos ajudar a fixar essas ideias. Então, ó, nos 2, ele quer um esboço. Quando ele fala lugar geométrico, é aquele desenho dos pontos, né, que satisfazem uma equação. Ele quer que você desenhe. Aí ele me dá 2 equações para a gente desenhar.
Nesse caso, olha só, ele só me dá a equação. Vou escrever aqui primeiro, vou escrever logo as duas, depois a gente faz. Então, a primeira é x² mais y² menos 4 igual a 0. A segunda é x² mais 4x mais y² menos 10y mais 25 igual a 0. Pronto, vamos fazer. É claro que, como a gente está assim, aprendendo aos poucos, uma questão dessa já não tem muita graça, pelo menos não inicialmente. Por quê? Porque nesse caso, ele não me diz que essa equação ela é uma circunferência, ele não diz. Ele diz assim, olha, faça um esboço dos pontos que satisfazem essa equação. É isso que ele fala. Só que, claro, você vai pensar, a nossa aula é sobre o quê? Curvas de superfície. Qual é o primeiro tópico? Circunferência. Então, qualquer coisa que o professor colocar agora é uma circunferência. Não tem graça. Mas na prova, uma coisa que teria muita graça é eu colocar uma equação dessa daqui, falar que nem no comando aí, faça um esboço dos pontos que satisfazem essa equação, só que você não sabe o que é. Pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse, pode ser uma esfera, não sei, você não sabe. E essa que é a graça, é quando você olha uma equação, você não sabe ainda o que é, mas você consegue descobrir. Aí nesse caso não, nesse caso você vai perceber que a gente vai mostrar que é uma circunferência nos dois casos. Bom, no primeiro, o que eu preciso fazer? Só preciso colocar esse menos 4 aqui, ó, quero que ele apareça no segundo membro. Então, vou somar com mais 4. Aí, eu vou deixar essa equação assim, ó. x² mais y² igual a 4. Por que eu deixei assim? Porque, numa questão dessa, você tem que partir de algum ponto. Você tem que suspeitar de alguma coisa. Então, se você está suspeitando que a equação é uma circunferência, você tem que tentar deixar ela nesse formato aqui, ó. Nesse formato. Para poder você me dizer quem é o centro e quem é o raio. Para poder você desenhar. Aí, então, por isso, ó, o que eu fiz? Como o 4 é uma constante, eu quis que ele aparecesse no segundo membro. Para poder ficar assim. E eu já sei também que 4 é 2². Então, ó, eu já vou saber que o raio, nesse caso, vale 2. É 2, não é 4, vale 2. E quem é o centro, nesse caso? Quem é o centro? É a origem, né? 0, 0. Por quê? Por que é a origem? Por causa disso daqui, né? Porque, ó, isso daqui eu posso escrever assim, ó. X é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. Não é isso? E aqui eu poderia escrever y menos 0 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que isso. Aí, ó, olha, agora que eu escrevi assim, está exatamente como está aqui. Então, vocês já sabem dizer, quem é o A? O A é 0. Quem é o B? O B é 0. Quem é o R? É 2. Então, o raio vale 2 e o centro é 0, 0. Claro que você não precisa, na prova, deixar assim, tá, gente? Se você deixar assim, eu já entendo que isso aqui, o centro é a origem. Agora, a gente vai desenhar. Então, para desenhar, eu vou marcar a origem e, a partir dela, eu vou fazer um raio, uma distância aí valendo 2. Bom, o centro é a origem, então o centro está bem aqui. Agora eu faço a circunferência. Bom, como o raio é 2, então esse daqui vale 2. Tá? Então, esse é o esboço dessa equação. Significa que cada ponto dessa circunferência satisfaz essa equação que ele me deu. Vamos para o segundo exercício agora. Esse daqui parece que é mais legal, né? Bom, porque você olha para uma equação dessa, você não pensa assim logo de cara, isso aí é uma circunferência. Não é assim tão fácil. Né? Com o tempo, você vai treinando, exercitando, aí sim, você olha para cá e você já vai dizer, ah tá, isso aqui é uma circunferência. Mas para ficar daquele jeito que a gente gostaria, eu vou precisar fazer o que nesse caso? Completar quadrados.
Creio que vocês já fizeram isso em cálculo 1, aqui em cálculo 2 a gente vai fazer também bastante. Então, para completar quadrado, olha só, é que eu tenho x quadrado mais 4x. Eu quero completar esse quadrado e quero completar esse daqui. Então, no final, eu quero que apareça alguma coisa assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui x menos a ao quadrado. Eu quero que apareça isso daqui. Mas eu sei que isso daqui é a mesma coisa que x quadrado. Aliás, aqui é mais, né? Que ali é mais 4x. X quadrado mais 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Olha só. Então, o que eu tenho já aqui, para completar esse quadrado, eu já tenho o x ao quadrado e eu já tenho o 2ax. Falta para mim o a ao quadrado. Mas quem é o a? Bom, aqui eu tenho 4 vezes x e aqui eu tenho 2 vezes a vezes x. Quanto tem que ser o a para que isso daqui fique 4x? Tem que ser quanto? 2. Então, eu já descubro aqui que nesse caso o a tem que ser 2. Então, o que está faltando para eu completar aquele quadrado? Está faltando eu somar o a. Então, aqui já achamos o valor do a, é 2. Só que não tem só esse quadrado para completar. Tem o outro também do y. Tem y quadrado menos 10y. No caso do y, eu tenho y menos 1b, que eu ainda não sei qual é. Eu quero que fique assim, ao quadrado. Aí vai dar y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y mais b ao quadrado. Bom, nesse caso aqui, eu já tenho y ao quadrado. E no lugar do menos 2by, eu tenho menos 10y. Então, quanto tem que ser o b? O b tem que ser 5. Então, ó, o b tem que ser 5. Então, para eu completar esse quadrado aqui, eu tenho que somar com 5 ao quadrado. Que vale quanto? 5 ao quadrado? 25. Eu já tenho 25 aqui, ó. Então, pelo menos, para esse quadrado aqui, eu já tenho o que eu preciso para completar ele. Então, isso daqui tudinho vai virar y menos b, que é no caso 5, ao quadrado. E para eu completar isso daqui, está faltando eu somar com a ao quadrado, que é 2. Então, está faltando eu somar com 4. Só que eu posso simplesmente somar com 4 e acabou? Não, não posso. Tem que equilibrar. Então, se eu somei de um lado, vou ter que somar do outro também. Então, neste caso aqui, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4, tá? Vou colocar até de outra cor. Aqui, ó, mais 4. Aí esse daqui está y menos 5 ao quadrado, igual. Como eu somei com 4 aqui, vou ter que somar 4 aqui também. Vai ficar 4. Pronto. E agora eu completei esse quadrado. Então aqui ficou x mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. E aqui 4, a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora vocês vão me dizer, quanto vale o raio dessa circunferência? Vale 2, né? Então aqui, ó, o raio vale 2. E quanto vale o centro dessa circunferência? O centro vale menos 2 e 5, né? Muito bem. Então aqui, ó, menos 2, porque aqui é menos vai ficar x menos menos 2, para poder dar mais, e aqui y menos 5. Então, o centro, ele é menos 2 e 5. Por que menos 2? Porque não esqueça que isso daqui é a mesma coisa aqui, x menos menos 2 ao quadrado. É a mesma coisa. Por que eu deixei assim? Porque na equação da circunferência, aqui tem que ter um negativo, para eu poder dizer quem é essa componente aqui do meu centro. Então, por isso eu afirmo que é menos 2. Está aqui. A partir daqui eu já consigo desenhar. É só botar aqui o centro no menos 2 e 5 e o raio no 2. Então, vamos desenhar. Ó, eu vou colocar primeiro o centro. O centro vale menos 2 em x e 5 em y. Então, vamos dizer que o menos 2 está aqui. E o 5 está para cá. Então, bem aqui,
Bem aqui é o centro, agora eu só vou fazer a circunferência de raio 2. Então, essa daqui é a nossa circunferência. Detalhe, gente. Perceba que nesse caso aqui, eu só encostei no eixo Y. Isso é um detalhe importante para você não errar na prova. Por que eu fiz isso? Porque quanto é o raio? Não é 2? Quanto é a distância daqui do centro até o eixo Y? Não é 2 também? Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que só encostar. Não pode nem passar e nem não chegar. Tá? Então, tem que tocar aqui em um único ponto do eixo Y, para poder dizer que o meu desenho, o meu esboço, está correto. Então, você não precisa fazer perfeitamente a circunferência, mas pelo menos esses detalhes você tem que pegar. Tá? Tem que ter. Então, aqui tem que encostar no eixo Y. Alguma pergunta dessas questões? Pode falar. Ah, tá. Por que eu cheguei aqui? Bom, na verdade, eu poderia ter terminado aqui, né, desde que eu identificasse que essa coordenada não é mais 2, ela é menos 2. Por quê? Por causa da equação da circunferência. Na equação original, tanto A quanto B, eles estão aqui, ó, é menos eles, né? É menos A e menos B. Então, aqui é menos, não é mais. Então, eu quis, assim, para ficar mais explícito, que aparecesse um menos. Então, eu fiz só um jogo de sinal. Então, eu sei que x mais 2 é a mesma coisa que x menos menos 2. Isso aqui vai dar mais. Ah, é a mesma coisa, tudo bem. Mas aqui fica mais explícito que essa coordenada não é 2 positivo, é menos 2. Tá? Aí é por isso que eu fiz essa jogada. Mas na prova você não precisa. Na prova, se você vê, aqui é mais 2, então a coordenada é menos 2. Não tem problema. Aí tem gente que decora assim, é o sinal contrário. Tudo bem, pode decorar, mas desde que você entenda, né, por que quando aqui é mais, aqui vai ficar menos, quando aqui é menos, aqui vai ficar mais. Né, por conta dessa situação aí. Tá bom? Tudo bem. Mais uma pergunta? Certinho? Tá, então vamos. Próximo que a gente vai ver aqui, gente, agora, é a esfera. Bom, na verdade, a esfera ela vai trazer a mesma ideia da circunferência. Porque o que é a circunferência? Você vai ter dois elementos principais, que é o centro e o raio. Na esfera vai ser a mesma coisa. Você vai ter o centro e o raio. Essas duas coisas vão formar uma esfera. Ah, professor, mas por que só vai formar agora? Porque agora a esfera ela é desenhada no R3. Então, por exemplo, sabe aquele exercício do barbante? Pensa que você tem aqui, ó, você tem um barbante, aí o que você faz? Na ponta você amarra uma caneta, tá? Como eu falei ainda agora. Então, você pega, ó, uma extremidade você deixa ela fixa e na outra você deixa ela solta, mas com o barbante sempre esticado. Então, o que você está fazendo? Você está pegando todos os pontos que estão na mesma distância daquele centro. Isso vai te dar uma circunferência. Mas digamos que a sua caneta ela conseguisse desenhar de maneira tridimensional. Aí você sabe, então, que quando você coloca no nosso espaço tridimensional, pega aqui, ó, a ponta do barbante, pega aqui a outra. Quando você faz esses pontos aqui, eles não são os únicos, certo? Porque agora você está em 3 dimensões. Então, por exemplo, digamos que a distância que você quer é 2. Você tem a distância 2 aqui para frente, você tem aqui para trás. Enfim, agora que você está no espaço tridimensional, quando você faz essa brincadeira da distância em um ponto fixo, você não vai formar mais uma circunferência só. Você vai formar o quê? Uma esfera, como se fosse uma bola, a casca de uma bola. Né? Pensa numa bola. Você sabe que todos os pontos que estão na superfície da bola têm a mesma distância para o centro dela. Então, essa que é a ideia. Ou seja, a ideia ela é a mesma da circunferência, só que o que muda agora é o contexto. Qual é o contexto? É o espaço. Nosso novo espaço agora é o R3. Tá? Então, por isso que aqui, ó, nos slides de vocês, percebam que é a mesma definição. O que é uma esfera? É o conjunto dos pontos que estão equidistantes a partir de um centro. Ou seja, a distância de P para C é fixa e é igual a R. Só que agora, tanto P quanto C, elas têm 3 coordenadas. Aqui, ó, 3 coordenadas. Isso aqui vai formar agora para a gente uma esfera. Tá bom? Bom, mas agora que você sabe disso, né? Você já sabe como vai ficar a fórmula também, a equação da esfera. Vamos ver isso agora.
Então, para você ter uma esfera, de novo, você vai precisar do centro. O centro agora vai ter 3 coordenadas, A, B e C. Então, nós estamos no R3. Você vai precisar de um raio, seja um número positivo, e você vai ter um ponto P. Você quer todos os pontos P, de coordenadas x, y, z, que distam desse centro aqui exatamente o que você colocou como raio. Então, você quer que a distância desse ponto P até o centro seja igual ao raio. Bom, só que você já sabe calcular a distância entre 2 pontos no R3 também. Você sabe fazer isso. Vai ficar raiz quadrada, aí x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual a r. É claro, elevando ao quadrado, todo mundo, nós vamos obter exatamente isso aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, essa daqui é a equação da esfera. O que muda é que você tem uma terceira componente. É isso que vai mudar. Se aparecer essa terceira componente, apareceu aqui o z, é porque você está no R3. Já subentende-se que você está no R3 e que isso daqui, na verdade, é a sua esfera. Bom, bora resolver agora alguns exercícios sobre a esfera. Tem pelo menos 2 aí que eu trouxe. Bora fazer até para treinar um pouquinho, né? Então, eu vou fazer o primeiro aqui logo. Então, primeiro exercício, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 16 igual a 0. Vamos fazer logo. Mais uma vez, você olha para uma equação, eu posso até não te falar o que ela é. Eu posso, faça um esboço dessa equação. Imagine que é a sua prova hoje. E o comando é só isso daqui. Faça um esboço do gráfico dessa equação. Ou seja, eu quero que você faça um desenho que represente todos os pontos que satisfazem essa equação. Se o enunciado fosse só esse, você poderia pensar, professor, está faltando informação. Não está. É porque eu não sou obrigado a dizer para você o que é o desenho. Até porque esse que é a diversão. Então, eu quero que você descubra qual é a figura geométrica. Só que com o tempo, com a prática, você vai olhar para uma equação dessa daí e você vai falar, essa é muito fácil. É uma esfera. Como é que você sabe disso? Olha, porque você vê que tem x quadrado, tem y ao quadrado, tem z quadrado, ou seja, o maior expoente é 2, e aparece tanto para x quanto para y, quanto para z. E nesse caso, você consegue facilmente colocar nessa configuração aqui. Como é que eu faço? É só escrever assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 16. Só que eu vou colocar assim, ó, 4 ao quadrado. Aqui eu já consigo identificar quem é o centro. A origem. Só que agora a origem é 0, 0, 0. E quanto é o raio? É 4. É isso. Então, na hora que você for desenhar isso daqui, você vai desenhar no plano cartesiano? Não. Você vai desenhar no espaço. Você vai desenhar com eixo x, y, z. Então, cuidado. Você tem que saber identificar isso daqui também. Você identificou que isso aqui é uma esfera. Então, para desenhar, você vai colocar os 3 eixos aqui. X, Y e Z. O centro dela está na origem. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer uma esfera. É uma dica. O que você pode fazer para desenhar a esfera? Você pode começar fazendo uma circunferência, como você está acostumado. E agora você faz uma outra circunferência, só que aqui, ó, na horizontal, no plano XY. Você pode fazer assim, ó. Tá? Aí isso daqui já está identificando para a gente que isso daqui é uma esfera. Tudo bem? Centro na origem. Aí como é que eu identifico que o raio é 4? Basta eu dizer que bem aqui, ó, o valor é 4. Pronto. Isso aqui já é a nossa esfera. Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe desenhar a esfera agora?
Sabe, né? Então, ó, dever de casa, desenhar umas 200 esferas. Tá? 200. Em várias posições diferentes aqui do R3. Mas a gente vai fazer mais uma agora antes. Bora para o slide de novo, que tem a segunda questão lá para a gente fazer. Vamos lá, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 6x menos 4y menos 8z mais 25 igual a zero. Aí, mais uma vez, né? A gente sabe que é uma esfera porque está nesse tópico. Mas o legal era não saber. Mas, de qualquer forma, você consegue identificar que isso aqui é uma esfera, só que aqui eu vou ter que completar os quadrados. Então, já vou deixar os pares aqui prontos. Ó. Vou escrever assim, x quadrado. Aí, onde mais tem x? Aqui. Vou colocar menos 6x. Aí, já vou colocar aqui y ao quadrado. Aí, menos 4y. E agora o z. Mais z quadrado, menos 8z. Vou parar por aqui, ainda não vou escrever isso daqui, que eu vou logo completar os quadrados aqui do lado. Então, ó, no caso do x, tenho x menos a ao quadrado. Isso aqui eu sei que é x ao quadrado menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. No caso do y, é y menos b ao quadrado. E no caso do z, eu tenho z menos c ao quadrado. Aqui é y ao quadrado menos 2by mais b quadrado. E aqui é z quadrado menos 2cz mais c ao quadrado. Vamos descobrir quem é o a, quem é o b, quem é o c. Bom, no caso do x aqui é menos 2ax. Ali é menos 6x. Quanto tem que ser o a? 3. Então, ó, o a eu já sei que é 3. Então, quanto falta para eu completar aquele quadrado? Somar com 3 ao quadrado, ou seja, somar com 9. Então, vou somar aqui com 9. Ó, sendo que eu já tinha 25 aqui, né? Então, eu posso tirar 9 daqui e trazer para cá. Agora, bora ver o b. Aqui eu tenho menos 2b, ali eu tenho menos 2by, ali eu tenho menos 4y. Então, aqui o b é quanto, gente? b é 2. Então, aqui, ó, o b é 2. Então, para completar quadrado, está faltando 2 ao quadrado aqui, ó, mais 4. 9 mais 4 é 13. Então, desse 25 aqui, só restaram 12. Será que 12 é suficiente para completar esse quadrado aqui? Não sei, bora ver. Aqui para o z, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes c vezes z. Aqui eu tenho menos 8z. Quanto tem que ser o c? 4. Então, para eu completar esse quadrado aqui, está faltando eu somar com 16, que é 4 ao quadrado. Eu já tenho 12. Quanto falta para 16? 4. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar 4 aqui, ó. Só que eu não posso somar só aqui, né? Tem que somar também do outro lado. Do outro lado vai ficar 4 também. Aí, agora sim, agora eu vou completar todo mundo. Então, aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar y menos 2 ao quadrado. E aqui, 12 mais 4 é 16. Então, eu completei. Vai ficar z menos 4 ao quadrado. Igual a 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então, terminamos. Olhando para cá, eu consigo dizer que o centro da minha circunferência são as coordenadas 3, 2 e 4. 3, 2 e 4. E o meu raio vale 2. Porque 4 é 2 ao quadrado. Agora eu vou desenhar essa esfera. Como você já sabe, para eu desenhar, vou ter que usar os 3 eixos. Então, eu venho aqui. E vou colocar aqui os nossos 3 eixos.
Aqui é o nosso eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Bom, eu vou marcar esse ponto primeiro. É 3 em X, 2 em Y, 4 em Z. Aí, bora dizer que o 3 está para cá. Pode dizer que aqui é o 3 em X. Bom, 2 em Y, bora dizer que o 2 está bem aqui. Então, ó, a primeira coisa que eu faço é unir esses pontos aqui, ó, o 3 e o 2, que nem a gente fez na aula passada. Ó, achei esse ponto aqui, né? Aí o que eu faço? Faço a minha diagonal. E agora eu acho o Z. O Z vai de 4. Então, bora dizer que aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui vai de 4. Aí eu vou projetar esse ponto aqui para cima e esse daqui paralelo a essa diagonal. Vou fazer assim. Até que eles vão se encontrar. Se encontrar mais ou menos por aqui. Pronto. Achei o centro da minha circunferência. Agora aqui eu vou desenhar a minha esfera. Como é que eu vou desenhar? Eu faço 2 circunferências. Então, vou fazer primeiro uma assim e a outra vou fazer assim. Pronto, essa é a nossa esfera. Agora, olha só, detalhe. Quanto é o raio da minha esfera? É 2. Qual é a distância do centro para esse plano aqui, para o plano XZ? Qual é a distância? Não é justamente 2? Então, essa esfera, ela encosta nessa parede daqui. Sim ou não? Sim. Porque a distância aqui é 2 e o raio é justamente 2. Ela vai encostar na outra parede aqui atrás? Não, porque agora a distância aqui é 3, não é 2. Então, já que ela encosta bem aqui, ó, vou fazer só esse efeito aqui. Só fazer essa... riscar bem aqui, só para dizer que ela está encostando bem aqui nessa parede. Tá? Então, essa daqui é a nossa esfera e ela encosta aqui no nosso plano. Esse aqui é o plano XZ. Alguma pergunta? Tudo certo? Tá, então, vamos avançar. Agora eu vou falar brevemente do que seria a bola aberta. Tá? A bola aberta ela é um conceito um pouco abstrato, muito importante na matemática, mas que a gente vai usar aqui também em cálculo 2. Mas ela é bem fácil de entender. Na verdade, é isso daqui, ó, gente. Vou mostrar para vocês. A bola aberta ela também vai ter 2 elementos principais. Ela vai ter o centro e o raio. A mesma coisa que a circunferência e a mesma coisa que a esfera. A única diferença é que, ao invés dela exigir a igualdade, ela vai exigir a desigualdade. Então, ao invés de eu exigir que a distância do ponto P para o ponto C seja igual a R, eu vou exigir que ela seja menor. Isso faz diferença, né? Só um exemplo aqui para vocês. Isso vai fazer uma diferença para a gente. Dá um exemplo. Estou falando de bola aberta. Digamos que eu estou no R2 e eu exijo isso daqui, ó. X² mais Y² menor que 1. Ó, presta atenção. Se eu tivesse uma igualdade, você saberia que isso aqui seria o quê? Uma circunferência. Qual é o centro dela? A origem. Qual é o raio dela? Seria 1. Seria isso. Só que agora eu não estou exigindo igual, estou exigindo menor. Aí o que isso acontece? O que isso significa? Que na hora que eu for desenhar aqui a minha circunferência, ó, eu posso desenhar ela do jeito que eu desenharia anteriormente. Aqui, ó, centro na origem, raio 1. Só que agora, os pontos que satisfazem essa inequação não são mais os pontos da circunferência. Porque esses pontos aqui, eu tenho igualdade neles. Igualdade, mas eu não quero. Eu quero os pontos menores, ou seja, eu quero aqueles pontos que estão a uma distância menor do que o raio. Ou seja, que eles estão mais perto ainda da origem, nesse caso, do que os pontos da circunferência. Então, quem são esses pontos? São os pontos de dentro da circunferência. Então, se eu fosse esboçar o gráfico dessa bola aberta, eu não ia fazer isso daqui. São os pontos de dentro
Então, é esse pessoal todinho aqui, ó. Como eu falei, e os pontos que estão na circunferência, eles satisfazem essa inequação? Não satisfazem. Então, como é que eu faço para dizer que eles não estão no meu conjunto? Eu posso só tirar aqui, ó, fazer um tracejado. Então, ó, é bem parecido. Você tem um centro, você tem um raio, só que agora o que você está pedindo é que a distância seja menor e não igual. Com isso, você está pegando os pontos de dentro, ao invés de pegar os pontos que estão exatamente ali no limite, na fronteira. Tudo bem? Então, caso apareça na prova de vocês, faça um esboço dessa equação. Você faz a circunferência e depois pega os pontos de dentro. É isso. Se fosse no R3, seria, ao invés da esfera em si, aqui, ó, por exemplo, seriam os pontos de dentro da esfera. E não inclui aqui a superfície. Aí você faria a mesma coisa. Tá bom? Bom, então agora, vamos para o nosso último tópico aqui da aula de hoje, que é falar sobre gráficos de equações. E aqui vai aparecer as definições, tanto de curva quanto de superfície. Então, vamos lá. Ó, detalhe, gente. Toda vez que eu pedir para você desenhar um gráfico, a menos que já dê para identificar ali, mas quando não dá, eu vou ter que dizer para vocês onde você vai desenhar o gráfico. Se é no R2 ou se é no R3. Ou, às vezes, você pode desenhar até no R1, se for o caso. Mas tá, vamos falar o seguinte, vamos falar do R2 primeiro. Então, estou falando de R2, esquece o R3 por enquanto. Então, no R2, toda vez que você tem uma equação desse tipo aqui, que nem da circunferência ou qualquer outra equação, ou seja, você tem uma equação que envolve as variáveis x e y, toda vez que você vai fazer o gráfico dessa equação, o que você vai ter? Você vai ter o que nós chamamos de curva plana. Ah, professor, quer dizer que a circunferência, ela é uma curva plana? Sim, ela é uma curva plana. Então, olha só, toda vez que você tiver uma equação no R2, que envolve as variáveis x e y, e você quiser fazer o gráfico dela, ou seja, você quer pegar os pontos que satisfazem essa equação, você vai ter uma curva, que eu vou chamar de curva plana, porque eu estou no R2. Tudo bem? Vou te dar alguns exemplos. Esse daqui, ó. Isso aqui é uma equação, sim ou não? Nessa equação, aparecem só as variáveis x e y, sim ou não? Sim. Então, se eu fosse te pedir o gráfico dela no R2, isso ia me dar uma curva. Vocês sabem qual é essa curva aqui? Saberam me dizer? Não? É a circunferência? O que vocês acham? Muito bem. Qual é o seu nome? Ana. Ana Clara acertou já. Então, Ana falou aqui, olha, é uma elipse. Então, é isso mesmo. Então, esta equação aqui, vamos voltar aqui para o slide, ela me dá uma elipse. Por que eu perguntei isso para vocês? Porque a gente vai ter questões de elipse aqui em cálculo 2 também. Então, eu preciso, caso você não lembre da elipse, nem da hipérbole, então eu quero que você revise, ó, quando chega em casa, dever de casa, revisar cônicas. Cônicas, tá? Revisar cônicas. Quais são as cônicas? Circunferência, elipse, parábola, hipérbole. Lembram disso? Geometria analítica? Pois é, então vou precisar que vocês revisem, tá? Para poder vocês identificarem quando tiver uma delas acontecendo aqui. Então, essa daqui é um exemplo, seria uma elipse. Outra, gente, essa daqui, ó. Essa vocês não viram no ensino médio. O que vocês acham que é isso daí? Alguém tem algum chute? Isso daí é o infinito. Ou melhor, Lemniscata. Tá? Então, essa curva aí que dá pra gente o infinito. Então, perceba que essa curva aqui, ó, cada ponto dela satisfaz essa equação aqui. Então, por exemplo, ela corta aqui no 1 e 0. Então, se você jogar aqui x igual a 1, y igual a 0, a equação vai ser satisfeita. Pode perceber, ó. Joga y 0 e joga x igual a 1, vai ficar 1 igual a 1, satisfaz.
Então, esses pontos aqui da curva são os pontos que satisfazem uma equação. Aí, o que você pode fazer? Vou tirar aqui, vou colocar no GeoGebra. X² mais y ao cubo igual, sei lá, xy. Ó. Aí, ele vai te dar uma curva. Que curva é essa? São os pontos que satisfazem essa equação. Ó, por exemplo, a origem satisfaz. Realmente, se você jogar a origem aqui, ó, x igual a 0, y igual a 0, satisfaz. Às vezes, pode acontecer isso aqui, ó, de você jogar uma equação. Deixa eu ajeitar aqui. E não aparecer nenhum ponto. Por quê? Porque nesse caso, não tem nenhum ponto no R2 que satisfaz essa equação aqui. Né? Pode ter nos complexos, mas aqui para os reais não. É só você ver, né? Porque ia ficar x² mais y² igual a menos 1. Então essa soma nunca ia ser negativa. Então pode acontecer de você jogar uma equação aqui e não aparecer nada. Nesse caso você já sabe. Ah, é porque não tem um ponto no R2 que satisfaz essa equação. Só isso. Agora eu vou jogar esse daqui, ó. Esse daqui é bem legal também. É x² mais y² menos 1 elevado a 3 igual a x² y². Está aqui. Olha só que bonito. Então, essa curva aqui é a curva do coração. É o cardioide. Tá? Então, agora você já sabe o novo método para você se declarar. Então, agora você pode sair daqui hoje, chegar para aquela pessoa que você quer se declarar e jogar essa equação aqui. Ela pode não entender, você vai explicar para ela e vai mostrar que isso aqui é o coração. Ou então, Dia das Mães chegando, né? Você chega com a sua mãe, x² menos 1 ao cubo igual a... Ela não vai, talvez não entenda, ou talvez entenda, né? Mas aí, se não entender, você explica para ela que é justamente a curva aqui do coração, do cardióide. Eu gosto de mostrar essa curva porque ela vai aparecer ainda outra vez no nosso semestre. Tá? A gente vai ver ela, só que em outro formato, em coordenadas polares. Tá? Mas, por enquanto, a gente já fica com essa daqui, pelo menos, esse coração aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Já tem algumas coisas para a gente comentar. Ó, exercício. Faça um esboço do gráfico dessa equação. Gente, caso caia uma questão na prova, dessa daí vai ser uma questão desse estilo. Ele não te diz o que é a curva, não diz se é uma elipse, não diz se é uma segunda, não diz nada. Ele só diz, ó, faça um esboço do gráfico da equação. É isso, aí a gente vai ter que fazer. Tá bom? Vou fazer aqui. Então, vou escrever, a gente vai tentar identificar qual é essa curva. x² mais 4y² menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Bom, eu estou chutando que isso aqui é uma circunferência, né? Já que tem x², y², não tem um expoente maior que esse. Então, estou chutando que é uma circunferência. Então, já que eu acho que é uma circunferência, pode não ser, mas é um chute, é uma sugestão, tem que partir de algum lugar. Já que eu acho que é uma circunferência, o que eu vou fazer? Eu vou completar quadrado, que nem eu estava fazendo. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ser x², aí menos 2x. Pronto, eu já quero completar esse quadrado aqui, tá? Eu quero completar. Aí, então, você já sabe. Aqui, ó, você quer que fique assim, x menos a ao quadrado. Aí vai ser x² menos 2 vezes a vezes x mais a ao quadrado. Bom, nesse caso, aqui eu tenho menos 2ax, ali é menos 2x. Então, o a tem que ser igual a quanto? Igual a 1. Então, nesse caso, o a é igual a 1. Então, para eu completar aquele quadrado, basta eu somar com 1 ao quadrado. Ou seja, somar com 1. Então, vou somar com 1 aqui, ó. Mais 1. Bom, aqui eu já tinha 33. Esse 33 eu posso tirar 1 para cá. E aqui vai ficar 32. Aí vai ficar assim, então. Mais 4y² menos 24y
mais 32 igual a zero. Tá? Então, não mudei nada. Desse 33 aqui, eu deixei 32 mais 1. Só isso. Porque eu queria completar esse quadrado. Vou logo completar ele. Ó, claro que aqui tem muito jeito de fazer essa questão, gente. Mas esse jeito que eu estou fazendo agora, queria que seja mais simples, mais didático. Então, aqui, ó, vou logo completar o quadrado. Então, aqui ficou x menos 1 ao quadrado. E aqui eu vou repetir. Mais 4y ao quadrado menos 24y mais 32 igual a zero. Olha o que eu vou fazer agora. Para facilitar a minha vida, eu estou vendo que esse pessoal aqui é divisível por 4. Então, eu vou dividir por 4. Todo mundo. Então, eu vou pegar, ó, dividir todo mundo por 4. Aí, esse aqui, no caso desse daqui, eu vou escrever assim. Vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido para 4. Vou deixar assim. E aqui vai ficar mais y ao quadrado menos 6y e aqui mais 8. Pronto, agora eu vou completar esse quadrado aqui. Então, ó, no caso do y, é y menos b ao quadrado, que é y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y mais b ao quadrado. Só que ali é menos 6y. Então, para ficar menos 6y, o b tem que ser 3. Se o b é 3, fica exatamente o que está ali. Então, o b é 3. Então, para completar, eu preciso de 3 ao quadrado, preciso de 9. Eu já tenho 8. Então, agora eu só vou somar mais 1. E aqui 1. Pronto, aí como é que vai ficar? Vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 4. E aqui, como eu completei, vai ficar y menos 3 ao quadrado igual a 1. Então, essa é a equação que eu obtive. Claro que o 4 aqui eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Poderia escrever como sendo 2 ao quadrado. Qual é essa curva? É a elipse. Como é que se identifica a elipse? Primeiro que na elipse, o segundo membro é sempre igual a 1. Essa é a primeira característica. Segunda característica, aqui, ó, embaixo desses dois vai estar uma constante. Tá? Embaixo aqui do x menos 1, do y menos 3, vai ter uma constante. Aí essa constante vai dizer quanto que a elipse vai esticar em cada direção. Então, aqui ela vai esticar em x 2 unidades. Em y, eu posso escrever aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que dividido por 1 ao quadrado. Então, esse que é o A da elipse, esse que é o B. Esse aqui é o x0, esse aqui é y0. Então, isso daqui é uma elipse. Vou escrever aqui. Então, nós temos uma elipse. O centro dessa elipse são esses números aqui, ó, 1 e 3. O centro é 1 e 3. Aí, o A vale 2. O A é quanto vai esticar na direção x. E o B vale 1. Então, por isso que eu preciso que você revise essa questão da elipse. Agora, eu vou desenhar. Para desenhar essa elipse, eu vou marcar o ponto 1 em x, 3 em y. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui, o 3 está bem aqui, e aí eu marco, então, esse ponto aqui é o meu centro. Olha só, como o A é 2, o que é o A? É na direção x. Então, horizontalmente, a partir do meu centro, eu vou contar 2 unidades, para a direita e para a esquerda. Então, ó, a partir desse ponto, eu vou contar 2 unidades para a direita. Vai ficar aqui, no 3. E 2 para a esquerda. Então, vai ficar aqui. Então, 2 unidades para a direita, 2 para a esquerda. E o B é na vertical. Então, verticalmente, eu vou contar 1 unidade. Então, 1 unidade em cima e 1 unidade embaixo. Pronto. A partir desses pontos aqui, eu consigo desenhar a minha elipse. Tá? Então, essa é a elipse dessa questão. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tá bom. Tá fácil ainda?
Tá, né? Você tem que revisar algumas coisas, mas pelo menos revisando, continua fácil aqui o nosso conteúdo. Vamos continuar, ainda temos aqui uns 15 minutos. Agora quero falar do R3 com vocês. Então, ó, no R2, como eu falei para vocês, toda vez que você vai ter uma equação com x e y, você vai ter uma curva plana. Já no R3, toda vez que você tem uma equação que envolve até 3 variáveis, x, y e z, agora nós vamos chamar o gráfico dessa equação aqui de uma superfície. Tá? De uma superfície. E aí a gente vai fazer aqui, ó, só um exemplo. X igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Quem são o gráfico dessas equações? Porque isso é uma equação também, né? Eu vou fazer, antes de eu mostrar para vocês isso daí, eu vou fazer um outro exemplo, que vai entender, a gente vai até entender um pouco melhor isso daí. Então, vamos começar com um exemplo aqui. Um exemplo interessante. Olha só, gente. Estou falando de superfícies. Mas eu queria começar primeiro com uma observação. Digamos que na prova de vocês caísse uma questão assim, ó. Desenhe o gráfico. Desenhe o gráfico da equação. Aí eu vou te dar uma equação muito simples. X igual a 1. Só isso. Digamos que na sua prova, cara, desenhe o gráfico da equação x igual a 1. Isso aqui é uma equação. Sim ou não? É. Nesse caso, essa questão aí, ela está mal elaborada. Por quê? Porque eu não te falei em qual espaço tu vai desenhar. Se aqui aparecesse x, y e z, aí tudo bem. X, y e z já subentende que você vai desenhar no R3, mas só aparece o x. Então, nesse caso aqui, eu poderia desenhar o gráfico dessa equação nos três espaços. Eu consigo desenhar no R1, no R2 e no R3. Como? Isso que a gente vai ver agora. Então, ó, vamos ver primeiro qual seria o gráfico dessa função aqui, dessa equação, desculpa, na reta, no R1. Como seria? Bom, você faria aqui o eixo, né, a reta, localiza o ponto 0, e agora o que eu vou fazer? O que me diz aqui? Ó? Eu quero achar o conjunto dos pontos na reta que satisfaz essa equação. E qual é a condição aqui? Que o x tem que ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o gráfico? O gráfico vai ser um único ponto. Acha o ponto 1. Esse ponto aqui é o único ponto que satisfaz essa equação, pelo menos na reta. Então, qual é o gráfico? O gráfico é isso daqui. Tudo bem? Tá, agora vamos para o R2. No R2, olha só, você vai ter 2 eixos. Você tem esse ponto aqui. Vamos dizer que o ponto 1 está bem aqui. Esse ponto aqui, ele satisfaz essa equação. Sim ou não? Sim. Só que no R2, tem outros pontos que também satisfazem essa equação. Por exemplo, se eu pegasse o ponto, esse ponto bem aqui, pode dizer que esse ponto é 1 e 3. Esse ponto 1 e 3 satisfaz essa equação aqui? Sim. Por quê? Porque qual é a única exigência? É que o x seja igual a 1. Aqui o x é igual a 1? Então não importa o y. Só importa que o x seja igual a 1. Então, esse ponto também satisfaz. E, na verdade, gente, todos esses pontos aqui, ó, satisfazem essa equação. Sim ou não? Pode ser 1 em 0, 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 5, 1 em 10, ou 1 em menos 1, 1 em menos 2, todos eles satisfazem essa equação. Então, já no R2, você tem uma reta que satisfaz essa condição. Sim ou não? Sim. E no R3? Agora eu consigo desenhar no R3 também. Então, vamos lá. No R3. No R3,
você vai ter os 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z. Onde é que está o ponto 1? Está bem aqui, ó. Ponto 1. Você já sabe que essa reta aqui todinha, vou desenhar ela aqui agora, ó, ela satisfaz a minha equação. Ah, professor, por que aqui o senhor fez a reta vertical, aqui o senhor fez a horizontal? Não, é porque aqui, ó, o eixo X e Y está no chão agora. Então é como se eu pegasse essa reta e deitasse ela. Aí ficou assim. Tá bom? Só que essa reta aqui é a única que ia satisfazer a condição? Não. Ó, entenda uma coisa, gente. Nessa equação aqui, eu estou exigindo de qual variável? Da variável x. Eu falei alguma coisa do y? Não. Se eu não falei nada do y, quer dizer que o meu y está livre. Por isso que quando eu peguei aqui no eixo xy, eu localizei o ponto e fiz o meu y variar livremente. Por isso que formou essa reta aqui. A mesma coisa aqui, ó. Marquei o ponto 1, fiz o meu y variar. Só que eu falo alguma coisa de z aqui? Não. Então, meu z também está livre. Então, eu posso pegar essa reta, ó, e variar ela para cima e para baixo. Para cima e para baixo. O que isso vai formar para a gente? O que você acha que vai formar? Pega uma reta, ó, e faz o rastro dela. Faz ela indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso vai formar o quê? Um plano, uma parede, um plano. Então, ó, você pode pegar essa reta aqui e levar ela de cima para baixo. Então, esse daqui é o gráfico dessa equação, só que não é triste. Claro que essa parede, ó, ela é infinita, tá, gente? Ela cresce infinitamente para cima e para baixo e cresce infinitamente de direita para a esquerda. Tá? Ela cresce. Então, esse que é o gráfico. Então, perceba que uma simples equação ela vai ter 3 gráficos diferentes, depende do espaço que você está. No R1, ela é só um ponto. Ela é adimensional. No R2, ela já é aqui, ó, uma reta. Já no R3, reta é unidimensional. Já no R3 ela é um plano, ela é bidimensional. Então é como se ela estivesse ganhando uma dimensão em cada novo espaço. E aí ela vai crescendo. Tudo bem? Gostaram? Legal, né? Então tá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então tá bom. Tá, vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, gente, que eu mostrei no slide para vocês, eu estou falando de x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Seguindo o mesmo raciocínio que eu coloquei aqui no quadro para vocês, isso aqui vai me dar planos no R3 que eu estou falando. Só que olha só, quando o z é igual a 0, você vai ter exatamente o plano xy. Sim, que é quando a altura é 0. Pega todos os pontos que a altura é 0. Você vai ter exatamente o chão, o plano xy. Quando o x é igual a 0, você vai ter o plano YZ, ó, essa parede aqui, ó, todinha. E quando o y é igual a 0, você vai ter o plano XZ. Aí um exercício bom para você fazer em casa. Faça as equações, o gráfico delas, ó, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Faça no R1, no R2 e no R3. Que foi o que a gente fez aqui agora. Tá bom? Ok. Vamos fazer mais esse exercício aí e já está terminando a nossa aula. A gente vai terminar com esses exercícios. Se der tempo, a gente faz mais um. Vamos lá. Só daí, gente, não vou demorar muito. Daqui a tentar fazer mais um exercício com vocês. Então, olha só. Ele quer que eu faça um esboço do gráfico dessa equação aqui. Y menos x quadrado igual a 0. Vou fazer logo, escrever logo a outra aqui. Você tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu já vou colocar igual. Olha só, ele pediu para a gente fazer o gráfico, mas ele não me disse qual é o espaço. Se ele não me disse qual é o espaço, se é o R1, R2, R3, eu vou fazer em todos os espaços que são possíveis. Só que nesse caso aqui, ó, nessa equação, aparece x e y já. Então, eu vou desenhar no R1 esse caso aqui? Não, porque já tem x e já tem y. Então, eu vou começar de onde? Do R2. Então, eu vou desenhar isso aqui no R2 e vou desenhar no R3. Vou começar no R2. Então, no R2, eu já posso escrever assim, né?
y igual a x ao quadrado. Você sabe me dizer como é o gráfico dessa equação aqui? Sabe, né? A parábola. Então, olha só. Eu venho e faço parábola com cavidade para cima. Tudo bem? Isso no plano XY. E no R3, tem como eu desenhar isso daí no R3? Tem. Olha só, preste muita atenção agora. Para eu desenhar essa curva no R3, olha só o que você vai fazer. Você não acabou de desenhar essa parábola no plano XY, você vai desenhar de novo ela no plano XY. Só que agora essa parábola que estava em pé, ela vai ficar deitada, porque ela está no chão. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Ó, a mesma parábola que eu coloquei aqui, eu deixei ela aqui, só que aqui ela está deitada. Agora eu te pergunto, aparece a variável z aqui? Sim ou não? Não aparece z. Quer dizer que o meu z, ele está livre. Quer dizer que se eu desenho essa parábola aqui embaixo, ou desenho ela mais em cima ou mais embaixo, ela continua satisfazendo a minha equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar essa parábola, é como se eu estivesse esticando ela, projetando ela para cima e para baixo. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter essa superfície aqui. Tá? Então, é como se fossem várias parábolas, só que projetadas assim em várias alturas diferentes, para cima e para baixo. É isso. Bora ver esse segundo aqui, ó. Essa equação aqui você já sabe, no R2, só que agora a novidade vai ser no R3. No R2, ela é uma circunferência, centro na origem e raio 1. Então, você vai ter isso daqui. Pronto, isso não é novidade para você. Agora, e no R3? Bom, no R3, você vai desenhar os 3 eixos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar essa circunferência no plano XY. Você vai desenhar ela deitada. Então, vai ficar assim. Uma circunferência deitada. Só que aqui não aparece z. Quer dizer que não importa a altura da sua circunferência, ela vai satisfazer a equação. Então é como se você estivesse pegando essa circunferência e projetando ela para cima e para baixo. Isso vai te dar que superfície? Você consegue imaginar? Um cilindro de altura infinita. Então, ó, isso daqui vai me dar um cilindro. Alguma pergunta, gente? Gente, eu preciso que vocês treinem isso em casa, bastante. A gente vai usar muito esses desenhos aqui, ó. Então, ó, desenho no R2, depois passo para R3. Isso aqui, perceba que isso aqui é uma função do cálculo 1. Faça várias dessas. Ah, seno de x, como é que ficaria? Desenha aqui no chão e projeta ele para cima e para baixo. E elevado a x, enfim, vários. Você pode ficar treinando na sua casa. Mais uns 200 exercícios disso, tá bom? Só de treinar isso daí. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem um minuto, dá tempo. Vamos resolver a última questão. Coloquei aí no slide. Ó. Faça um esboço do gráfico agora de uma inequação. X menor ou igual que 1. Aí ele quer na reta, no plano e no espaço. Né? No R1, no R2 e no R3. Vamos encerrar com essa questão. Tá bom, gente? Vamos lá. X menor ou igual que 1. Vou fazer aqui a reta, o plano, e o espaço. Vamos lá, rapidinho. Olha, isso aqui agora é uma inequação. Ele quer os pontos que são iguais e menores que 1. Como é que seria isso aqui na reta? Você localiza o ponto 1. Quem seriam os pontos daqui? Ele mesmo e todo mundo atrás dele, né? Então, isso daqui seria o gráfico no R1. E no R2?
Você localiza o ponto 1. Bora dizer que o ponto 1 está bem aqui. E é todo mundo que está à direita ou à esquerda dele? Esquerda, porque é menor, né? Então, o gráfico seria isso daqui, ó. Tá? E no R3, você faz o plano. Digamos que aqui seria o 1. Então, você já sabe desenhar um plano. Está aqui. Esse aqui é o x igual a 1. Mas não é só x igual a 1, é x igual ou menor. Então, é o pessoal que está aqui para frente dele ou atrás dele? Atrás, porque é menor. Então, tá? Então, é isso. Então, esses que são nossos 3 gráficos, né? Perceba, de novo, a dimensão foi aumentando. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. E é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Boa prova para vocês. Espero que todos tirem 9. E segunda-feira que vem a gente volta aqui para a nossa aula de cálculo 2. Até mais.